Meu filho, pai vai só ali, viu? Tá bom, pai. Pernas pra que te quero. Bom, galera, eu espero que essa forma de apresentar o seminário ajude vocês, como me ajudou bastante. Então é isso, a gente vai falar um pouco, eu não sei se vocês entenderam esse desenho, essa charge, mas a gente vai falar um pouco sobre o avanço liberal, certo? E falar sobre o avanço liberal, a gente tem que citar um pouquinho como, né, o que antecedeu isso. Então, que a gente lembre a forma como o Brasil ele foi conduzido pelas primeiras pessoas com esse poder de controlar o Brasil, né? Foi Dom João e foi Dom Pedro I que, né, de certa forma influenciou um pouco, né, negativamente. Então, a gente sabe que Dom Pedro I ele sofria uma certa pressão do seu país de origem, que era Portugal, para retornar, né? E também, né, pela forma, pela maneira que ele conduziu o país, né? Depois de um tempo, o povo brasileiro ficou um pouco insatisfeito, um pouco indignado por justamente haver uma desigualdade de benefícios, né, de regiões do país. Então, a impopularidade dele se fortaleceu nesse sentido, né, o que provocou um pouquinho mais essa questão de ele retornar para o Portugal. Então, aí entra a questão do Pedro Alcântara, que era o seu filho de apenas 5 anos de idade, que não tinha capacidades, condições para conduzir o país, né, em si, né? Então, é a partir desse ponto em que o Brasil ele começa a seguir um rumo um pouco diferente, onde o poder centralizado em uma pessoa agora não vai existir mais, né? E o país, né, o Brasil agora se torna o Brasil dos brasileiros, não o Brasil de uma pessoa, de uma ideia, certo? Então, é a partir daí que vamos ver um pouco mais, né, sobre esse assunto. E a gente precisa lembrar que para dar início a essa nova forma, né, essa nova situação, né, a Assembleia elegeu algumas coisas, algumas pessoas para conduzir melhor o país, né? Então, foi fundada, né, ou foi elegida a primeira regência trina permanente, né, a regência trina permanente, que era constituída por Costa Carvalho, Braulio Muniz e Francisco de Lima, e o Ministério da Justiça foi entregue ao padre paulista Diogo Antônio Feijó. Bom, e logo em seguida a gente sabe que a gente precisa lembrar um pouquinho o quê? Quando havia esse domínio, né, havia esse controle da parte de Dom Pedro I, né, havia uma unidade entre os grupos, alguns grupos, contra o autoritarismo de Dom Pedro I, certo? Então, agora esses grupos, eles passam a encontrar divergências entre si, diferenças entre si, ideias diferentes entre si. Ou seja, a partir desse momento vai haver algumas divisões de grupos, onde a gente vai apresentar um pouquinho aqui logo em seguida. E dessa maneira, né, vai ocorrer um atrito entre esses grupos, né, por pensarem diferente, de maneiras diferentes, né, por não estarem voltados somente para uma pessoa que antes era Pedro I e agora é cada um no seu quadrado, cada um no seu galho. E buscando esses grupos, né, buscando, né, como se dar melhor nessa situação, nessa nova fase, né, da região do país. E o primeiro grupo que a gente pode citar, né, são os restauradores ou caramurus, né? E exemplos, né, desse grupo eram constituídos por comerciantes portugueses, né, pelos altos funcionários públicos que foi representado aqui, e também por alguns oficiais do exército, né, onde eles defendiam a volta de Dom Pedro I, né? Queremos a volta de Dom Pedro I. Então, justamente porque Dom Pedro beneficiava essa parte, né? Dom Pedro beneficiava essas pessoas que tinham maiores condições financeiras, né? Essas pessoas que presenteavam o rei, né? E ele nomeava essas pessoas com altos nomes, né? Representativos. E por aí
ia, certo? Então, essa é uma parte, né, dos grupos. E a outra que a gente pode ver também, né, são os moderados ou chimangos, né, onde havia também um apoio de alguns militares e da questão dos padres, onde eles defendiam a questão, né, da manutenção da ordem social e dos privilégios das elites do Nordeste e a monarquia constitucional, né? E também era constituída por proprietários rurais, por profissionais liberais, padres e militares, como eu já citei, e por aí ia, certo? E eles eram liderados pelo padre Antônio Feijó e por Bernardo Pereira Vasconcelos, que aqui está, ó, o padre Diogo Antônio Feijó, Bernardo Pereira, que eles defendiam essa ideia das monarquias e hierarquias sociais vigentes. E aqui entra a questão do outro grupo, que são os exaltados ou farroupilhas, onde se encontra o Cipriano Barata, e que eles constituíam, né, também eram constituídos por proprietários rurais, profissionais liberais, militares e também funcionários públicos modestos e padres. Eles defenderam, né, a questão da autonomia para as províncias e também a nacionalização do comércio e também a questão da república em si. E aqui é um outro ponto que a gente pode conversar um pouco, né? A Guarda Nacional. E por existir esse atrito, né, que a gente falou um pouquinho sobre esses grupos, entre esses grupos, né, os exaltados, os moderados, onde os moderados eles eram, né, liderados, né, pelo padre Antônio Feijó e por Bernardo, né? Então, o grupo moderado, eles visaram o quê? Buscar manter uma ordem, né? Buscar manter uma ordem, e dessa maneira eles conseguiram criar, né, a Guarda Nacional, né, em agosto de 1831, onde ela era constituída por homens, mas que não seriam qualquer homens, né? Existiam alguns critérios, algumas exigências, e sendo uma delas, aqueles homens que tinham algo a defender, ou seja, terras, propriedades, né? Tinham essa questão, né, do financeiro. E também havia outras exigências, como idade, 21 a 60 anos, e dois critériozinhos importantes, que era relacionado à renda mínima deles. Ou seja, nas 4 maiores cidades do país, a renda mínima para esses homens deveriam ser de mais ou menos, aproximadamente 200 mil réis, e no restante do país seria 100 mil réis apenas. Aqui só uma representação das vestimentas, e logo em seguida a gente entra, né, em um outro detalhe. O que seria esse detalhe? Os fazendeiros. E não somente qualquer fazendeiro, mas sim os fazendeiros mais ricos, né? Onde esses fazendeiros, aproveitando essa oportunidade da Guarda Nacional, eles são beneficiados com a nomeação de coronel. É por isso vem a justificação nessa questão de novelas ou seriados ou qualquer coisa que venha, filmes até mesmo, onde fazendeiros são representados, né, e são chamados de coronéis. Então é trazendo essa ideia em que eles foram nomeados por justamente das suas condições, né, por terem muitos funcionários, empregados, grandes terras e uma renda, como eu já falei. Então, eles conseguiram um grande poder local, né? Esses fazendeiros aproveitavam e pegavam seus funcionários, empregados mais confiáveis, né, e constituíam assim, né, um mini grupo militar, né, com seus próprios recursos. Eles conseguiam com seus próprios recursos eles constituíam esses grupos, né? Então eles foram beneficiados nessa questão. E por fim, para finalizar, entra a ideia do Código do Processo Criminal, onde aí a gente vai encontrar a questão, né, mais
Só dar uma olhada. Mais dos juízes, né? Dos juízes de paz, que eles eram bem beneficiados em relação a isso. E uma coisa que eu achei interessante é que essas pessoas que eram impostas nesse cargo, elas não precisavam ter uma formação específica, mas elas tinham uma função, independente de ser formadas em alguma coisa ou não. Qual eram essas funções? Essas pessoas, elas tinham a função de julgar algumas ações criminosas, prender criminosos, preparar a lista de votantes, presidir mesas eleitorais e ajudar a compor a lista dos jurados também, né? Então, os juízes de paz, só lembrando, eram os magistrados não remunerados e sem formação profissional específica, né? Eles eram eleitos localmente em cada distrito. Então, só para finalizar, era mais essa ideia. Eu espero que tenha ajudado vocês, a ilustração, né, o conteúdo mais direto. E valeu, galera!